Vê então que Jesus inseriu palavras que não existiam na Torá, né? O Sermão da Montanha. Jesus inventou novas passagens. Vamos ver aqui. Análise crítica das citações práticas alárricas no Novo Testamento, introdução. Esse estudo oferece uma análise acadêmica baseada na lógica de um texto crítico sobre o uso das citações e observações práticas da lei judaica, que era usual naquela época. A Cabalá não existia ainda, existia, mas era entre poucos sábios, né? A lei judaica por Jesus, conforme relato do Novo Testamento. A análise se concentrará em duas teses centrais apresentadas no texto-fonte. Primeiro, a alegação de que Jesus inventou a passagem escriturística inexistentes, elas são inexistentes, para apoiar os seus argumentos. E segundo, a afirmação de que demonstrou ignorância ou até mesmo de respeito à Torá. Ele é tanto ignorância como de respeito à Torá e aos costumes e ordenanças normativas do judaísmo de sua época. Análise e situações das escriturísticas e inexistentes. O texto-fonte argumenta que Jesus, em várias ocasiões, forjou passagens do Taná para validar os seus ensinos, apresentando como se fossem escrituras autênticas. Nenhuma dessas passagens seria real, tratando-se de pura invencionice e também ficção. Não existe na Torá. Olha, isso é muito sério. Sobre odiar os inimigos. O texto bíblico citado em Mateus 5,43 diz o seguinte: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Análise do ponto do texto-fonte. A alegação é que em junção odiarás o teu inimigo não existe nas escrituras do Taná. Essa passagem aqui não existe no Taná. Taná é o conjunto de livros, ou seja, T de Torá, o N ali, né, de Neviim e Ketuvim, que são os espíritos. Não existe isso. Ele inventou, colocou. Eu vou fazer não existe isso no Taná. Vou fazer um teste com vocês. Eu dei uma aula antes de ontem, eu não vou nem colocar ontem. Qual é a aula que eu dei? Não é? Hoje é sexta já, não é? Hoje é sexta ou é quinta, não sei. Eu vou fazer um pouquinho ainda, um pouquinho atrás. Qual foi a aula que eu dei no sábado? Quais as palavras que eu falei? Ninguém lembra. Os livros cristãos foram escritos 100 anos, ou 70 anos, 80 anos depois do que tudo do acontecido. E o que se tem, não tem nada que tenha ali no Novo Testamento. Por quê? Só tem pequenas passagens, coisas muito pequenininhas. E aí eles completaram tudo. Os cristãos da época, muito pobres, pintores, pedreiros, não tinham como escrever. A leitura e saber ler e escrever era algo caro, era para pessoas proeminentes, né, socialmente. Um papiro custava um dia de trabalho, né? Uma folha para se escrever. Por isso que o próprio Apocalipse ali foi escrito sobre outro papiro, foi apagado e foi escrito em cima. E muitas coisas mudaram ali nesse papiro. Vamos continuar aqui. Sobre rios de água viva. Texto bíblico citado em João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, veja, o texto-fonte afirma que esta é outra passagem, né, supostamente dita nas Escrituras, que ele inventou, não existe. Porque, primeiro, que a Torá não está falando dele, está falando do Eterno. E nem está falando nada que correrão água viva de dentro de ninguém.
Isso é mais... Jesus inventou isso aqui, ó. E eu falo para vocês, podem pesquisar, tá? Podem pesquisar. Sobre João Batista, o texto citado, Marcos 9,13. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram tudo o que quiseram com ele. E como quiseram, como dele está escrito. O autor considera essa referência como estava escrito, mas uma passagem inventada para se referir a João Batista. Inclusive, a gente tem uma aula no nosso canal sobre isso, mostrando que nem João Batista sabia quem ele era. Sobre o sacerdote no sábado, texto bíblico citado, Mateus 12:5. Ou não tende lido na lei que o sábado, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? A análise aqui é apresentada como outra passagem que Jesus forjou. Não existe, não é? Ele forjou isso para ele, na época, ali, indo lá ricamente, contra o Shabat, justamente para justificar suas ações, e não existe. Imagine se a gente começa a citar textos da Torá que não existe e fala que existe na Torá. Estamos mentindo, inventando, não somos conhecedores da Torá. E aí se enganava quem não conhecia. Lógico, as pessoas não sabem. Sobre a morte e ressurreição, Lucas 24:46. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção a esse terceiro dia. Análise. O autor classifica esta como a invenção final de uma passagem que trataria da sua morte e ressurreição, concluindo que nenhuma dessas passagens são reais na Torá. O autor do texto, fonte, afirma e aponta que Jesus cita textos que existem, ele faz de forma distorcida quando eles existem, aproximando da versão grega da Septuaginta, que não tem nada a ver, porque foi escrita por 70 sábios e eles mudaram um monte de coisa, justamente para não profanar a Torá, mas foram obrigados. E questiona que tipo de judeu seguiria alguém que ignorava profundamente o que dizia o texto da sua própria escritura. Então, veja aqui, vamos analisar a morte e a sepultura, o sepultamento na sexta-feira. Por que a gente vai fazer uma análise sobre os 3 dias? Os evangelhos são consistentes em afirmar que Jesus morreu na tarde, que Jesus morreu na tarde de sexta-feira e não às 18 horas. O horário da morte que ocorreu na 9ª hora é que o sistema de contagem da época corresponde a que ele morreu às 15 horas da tarde, do nosso sistema, né? Marcos 15, 34 e 37. E a hora 9ª, Jesus exclamou com voz forte. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Também Mateus 24, 27, 46 ao 50, Lucas 23, 44, 46. O horário do sepultamento precisou ser feito às pressas, pois o sábado, Shabat judaico, se iniciava ao pôr do sol da sexta-feira, por volta das 18 horas. Era proibido realizar esse tipo de trabalho durante o sábado. Lucas 23, 54. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. João 19, 42. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, o Shabat, por estar perto do sepulcro, puseram Jesus. Conclusão aqui. Jesus morreu às 15 horas e foi sepultado antes das 18 horas. Ressurreição no domingo. Os relatos indicam que a ressurreição foi descoberta na madrugada de domingo, horário da descoberta. As mulheres foram ao túmulo muito cedo no primeiro dia da semana, domingo, ao nascer do sol, ou sendo ainda escuro. Marcos 16, 2. E muito cedo no primeiro dia da semana foram ao sepulcro ao nascer do sol, de domingo. João 21, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra que foram retiradas do sepulcro. Todas as 4 ressurreições, os relatos nos evangelhos são totalmente diferentes um do outro. Totalmente. Mas isso é um estudo para outro momento. Conclusão.
O túmulo foi encontrado vazio na madrugada de domingo, a ressurreição, portanto, ocorreu em algum momento antes do amanhecer de domingo. Análise lógica da duração. 3 dias e 3 noites, né? Então, veja, aqui surge a questão lógica. Muitos analisam e apontam o período entre a tarde de sexta-feira e a madrugada de domingo não correspondem a 72 horas. E lógico que não. Veja, 15 horas de sexta-feira, morreu. Aí é a hora que morreu, ficará 3 dias. Mesmo que ele foi enterrado às 18 horas, então veja, 15 horas do sábado fazia 24 horas da morte. Então não chegou nem às 15 horas de domingo, foi de manhã. Nem 2 dias completos são. A mesma coisa se dá na sexta-feira. Então ele não ficou 3 dias e 3 noites, como ele usa o texto de Jonas, né, que o Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga da baleia, e etc. Então, aproximadamente demorou 36 horas a 40 horas que ele ficou ali. Não fechou com o que ele disse. Isso parece contradizer a previsão de Jesus sobre o seu sepultamento e o tempo que ele ficaria ali. E aí ele vai citar em Mateus 12:40, pois como Jonas, veja, esteve 3 dias, veja, são 3 dias e 3 noites. Não houveram 3 noites, muito menos 3 dias. No ventre do grande peixe, assim estará o filho do homem, né? 3 noites no seio da terra. Há aqui um grande problema, não houve as 3 horas, né? As 72 horas, mais uma questão aqui. Aqui já foi bem entendida, não vou ler o resto. Desvios da Alahá e dos costumes judaicos. A segunda tese do texto é que Jesus ignorava ou se opunha à Alahá e aos costumes do seu povo. Vamos lá. A Alahá, a Hagadá de Pessa, ela é um sistema judaico para você, na noite de Pessa, fazer simbolicamente toda a comemoração de Pessa. Isso está dentro do corpo das leis judaicas. Se Jesus ele não cria nas leis judaicas, ele não tinha nem que ter feito Pessa. Agora, ele fazer erroneamente mostra que ele não conhecia nada. E é o que a gente vê aí com muitos judeus messiânicos. A gente vê muitos judeus messiânicos querendo imitar costumes judaicos, e eles não sabem. Então, o que eles vão fazendo? Eles até evoluem. Tem muitos aí que hoje se dizem até rabino, enganam muitos. Eles vão treinando, mas eles não sabem como fazer realmente. E muitos deles nem sabem dos segredos dessas coisas. Nós, cabalistas, não fazemos nenhum tipo de rito. Nós somos estudantes e pessoas que rezam, leem Terrilim, mas não temos esse corpo de fazer esses atos, etc. E existe todo um porquê nisso. Mas isso é um estudo para outro momento. Olha, a segunda tese é que Jesus ignorava e opunha a Alahá e aos costumes do seu povo, mesmo querendo fazer o ceder de Pessa. O autor afirma que Jesus, na última ceia, viola a ordem normativa do cedo de Pessa, que inclui o vinho, Kadesh, antes do pão matizar. Então, você faz o Kadesh, né, do vinho, para depois você fazer a questão da matizar. É antes. Existe uma simbologia aí, que é o ato de comer e batizar. Inclusive, nos textos originais, você vai observar que o pão que ele usou lá, pelo menos como está em grego, tinha fermento, o que pela Alahá é proibido. Então, veja, aqui inclui o vinho, Kadesh, matizar, o ato de comer e matizar, ocorreria apenas na sétima e oitava ordem do Seder, não antes disso. Você pode pegar aí qualquer livro desse de Hagadá de Pessa que você vai ver. Veja, o texto bíblico de Mateus 26 ao 27. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu, deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isso é meu corpo. Mudou a ordem, tá vendo? O pão que tinha que ser a sétimo passo do Seder, ele botou no início.
E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo, bebei dele todos. E ele vai falar, esse é meu sangue. Antropomorfagismo, ou seja, vampirismo, é ensinado. Também a questão de comer o corpo dele. Me falhou a memória aqui agora, em relação ao termo que se usa, quem come a própria espécie. Enfim, mas por mais estranho que isso seja, isso não era um rito judaico. Isso era um rito pagão. Também não lembro o nome do deus, mas era isso que eles faziam, os gregos faziam. Não sei o nome, não lembro aqui o nome agora. Então, veja, ensinando duas coisas totalmente proibidas. Deus proíbe de beber sangue, mesmo que simbolicamente não se pode fazer isso. Canibalismo é comer a carne humana. É isso aí, canibalismo. Obrigado, Jamil. Tinha fugido aqui da minha caixa craniana. Então, veja, o que acontece? Mesmo que simbolicamente, isso não tem na Torá. E mudou todo o sede de Pêssaro. Continua aqui. A narrativa mostra que Jesus faz ao contrário, começando pelo pão e só depois o vinho. O autor questiona que espécie de judaísmo seria isso que reinterpretava e invalida a tradição. Por aqueles que falam que Jesus era um grande rabino, eu começo a me botar um monte de pontos de interrogações aqui. Porque é sabido, se você é um rabino, você fez um curso de rabino, aprendeu essas alahás, isso faz parte. Assim como um pastor tem os seus ritos, os seus dogmas, um padre, sabe, um muçulmano. Eu não vejo nenhum dessas religiões quebrando os seus dogmas. Anacronismo de Sukkot em Pêssaro, ou seja, a mudança de temporalidade nas coisas. Análise do texto-fonte, o texto afirma que todo judeu praticante sabe que o costume de empunhar ramos de palmeira e cantar Roshaná Rabá, né, pertence à festa de Sukkot, que é a festa das cabanas, onde se pega várias e várias né, folhas de palmeiras, etc., e se monta a festa de Sukkot, a cabana. No entanto, os seguidores de Jesus realizaram esse ritual durante a sua entrada em Jerusalém, na época de Pêssaro. Está vendo? Então, na hora que ele entra em Jerusalém, que era Pêssaro, ele entra, então, né? E aí o que acontece? 6 meses antes da época certa. E aí? Eles começaram a fazer Sukkot antes da data de Sukkot. Era na época de Pêssaro. E Pêssaro era o quê? Pêssaro era onde ele errou lá em cima o rito. Ele botou o pão na frente do vinho. Mateus, texto bíblico citado lá. Né? Muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvore e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante o seguia clamava dizendo, Rosana ao filho de Davi, veja, a mesma coisa que de cima, Roshaná, que é feito em Sukkot, e não em Pêssaro. Bendito é o que vem em nome do Senhor, Rosana nas alturas. Esse é o livro de Mateus. Preste atenção numa coisa. Jesus, filho de Davi, como assim? É lógico que, olhando a Torá no seu nível pecha, o Mashiach tinha que ser descendente de Davi, da semente de Davi, do sêmen de Davi, e não descendente do Eterno. Como poderiam falar que ele era filho de Davi, pelo amor de Deus, que ele era filho de uma virgem com o próprio Deus, que era usual para os gregos? Zeus, ele se relacionava com as filhas, com as mulheres, e tinham filhos, ele tinha desejos carnais. A única vez que eu vi isso em todo o Taná, nesses anos todos de estudo, e posso segurar que só tem lá, foi quando as filhas de Elohim, as filhas dos poderosos,
desejaram as mulheres dos homens, tiveram relações sexuais da onde nasceram os gigantes. É a única parte. Outro problema aqui é que o Eterno proíbe, na Serete de Berote, os 10 mandamentos, você desejar uma mulher do próximo, uma mulher casada. Como que Deus podia pegar, já que Miriam, Maria, sabe-se lá, estava comprometida com José, e ela fica grávida pelo Espírito lá e diz que agora, né, o menino ia nascer, uma coisa muito estranha, tem muita coisa ali que não dá para entender. Mas o próprio anjo tem que avisar para Davi, olha, o que está no ventre da tua mulher, desculpa que eu vou falar, ó, você não é corno não, tá? O que está no ventre da tua mulher, como que não é corno, gente? Desculpa eu falar isso, como que não é? Que homem vai aceitar uma situação dessa? E não tentem, e não pensem que não tentaram dar esse golpe depois aí na história, porque já teve um monte de gente que falou que estava grávida do Espírito Santo, né? Que é um termo totalmente grego, por isso que surge essa questão do homem semideus, metade Deus, metade homem. E a gente sabe que a história de Jesus ela já aconteceu 5.000 anos atrás. Quantas vezes a gente falou sobre isso? Vou citar aqui de novo, só para a gente poder ver como é que essa história ela não é tão recente. Veja, deixa eu ver se eu acho aqui, né? Vida morda. Deixa eu ver aqui se eu acho. Vida. Deixa eu ver aqui, ó. Se eu não achar o mesmo site que eu quero, eu acho outro, não tem problema. Deuses com a história que fazem, deuses que fazem aniversário 25 de dezembro. É os deuses que compuseram ali né, o Natal, né, que as pessoas... eu queria aqui... Deixa eu ver se eu acho. Eu tenho um site aqui tão legal. Mas não sei por que esse site sempre some. Uma dificuldade para achar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Acho essa aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Não sei se eles mudaram. Ó, aqui está a história de Jesus, né? A gente já conhece bem. Esse aqui é o Tamuz, que também é citado no Taná lá, né? Deus da Suméria, Fenícia morreu com chaga no franco, 3 dias depois levantou-se do túmulo e o deixou vazio com a pedra fechada em um lado. Belém, veja, preste atenção, Belém era o centro do culto a Tamuz. Esse aqui era ele, olha. Um híbrido, né? Uma mistura de um falcão com um homem, tá vendo? Veja, essa história de Horus, ela tem 3.000 anos, muito anterior. Horus, né? Aqui Tammuz era outro, esse aqui é Horus, desculpa, acabei confundindo aqui. Deus egípcio do Sol e da Lua, nasceu de Ísis de forma milagrosa, sem envolvimento sexual. Seu nascimento é comemorado no dia 25 de dezembro. Ressuscitou um homem chamado El Lázaro, a mesma história de Lázaro no Novo Testamento. Um de seus títulos é Cristo, ou Caraste. Lutou cerca de 40 dias no deserto contra tentações de Sete dividida comparada a Satã, mesma coisa do Novo Testamento. Batizado na água por Anupe, aqui botaram o nome João, representado por uma cruz, a cruz continua, e a trindade Atom, Pai, Horus, Filho, Ra, comparado ao Espírito Santo, né? Então, tem uma trindade aqui, Atom, o Pai, Horus, o Filho, Ra, comparado ao Espírito Santo. Mitra, esse era o culto onde se comia o pão e bebia o sangue, eu tinha esquecido o nome, é esse. Originalmente, um deus persa não foi adotado pelos romanos e convertido em um deus céu, né? Perdão, originalmente um deus persa, mas foi adotado pelos romanos e convertido em sol, porque os romanos eles capturavam a cidade, faziam uma nova cidade, né? E aquela nova cidade recebia um novo nome, mas eles capturavam ali para manter o pessoal todos aqueles deuses e iam juntando ali ao seu panteão. Intermediário entre Ormuzde, Deus Pai, e o homem. Veja, ele era um intermediário.
Seu nascimento é comemorado no dia 25 de dezembro, nasceu de forma milagrosa, sem envolvimento sexual. Pastores vieram adorá-lo, como é no Novo Testamento, com presente, ouros e incenso. Viria livrar o mundo do seu irmão maligno, Arimã, que era igual ao Satã, era considerado o professor de um grande mestre viajante, era identificado como o leão e o cordeiro, como é no Novo Testamento. Seu dia sagrado era o domingo, Sunday, dia do sol. Centenas de anos antes de Cristo, tinha sua festa e período que se tornou mais tarde a Páscoa cristã. Teve 12 companheiros ou discípulos, a mesma coisa do Novo Testamento, e executava milagres, a mesma coisa do Novo Testamento. Foi enterrado em um túmulo após 3 dias, se levantou-se, outra vez sua ressurreição era comemorada cada ano. Veja, tudo que está no Novo Testamento já é antigo, né? Átias, Frígia, Roma, 1.200 anos antes da Era Comum. Nasceu no dia 25 de dezembro, nasceu de uma virgem, foi crucificado, como no Novo Testamento, morreu e foi enterrado, ressuscitou no terceiro dia. Buda, esse aqui tem uma história, a gente vai até fazer um estudo mais profundo sobre isso. Sua missão de Salvador no mundo foi profetizada quando ele ainda era um bebê, por volta dos 30 anos, como Jesus, sua vida inicial espiritual foi impiedosamente tentado pelas forças do mal enquanto jejuava, igual no Novo Testamento, caminhou sobre as águas, como no Novo Testamento, a Gutarra Nikaya 360, e ensinava por meio de parábolas, veja, a mesma coisa do Novo Testamento, inclusive sobre um filho pródigo, a mesma coisa do Novo Testamento. A partir de um pão alimentou 500 discípulos, lá eles maximizaram, botaram 5.000, e ainda sobrou. Isso está no Jataca. Transfigurou-se, a mesma coisa do Novo Testamento, em frente aos discípulos. Com a luz saindo do seu corpo, após sua morte, ressuscitou, nesse caso de ressurreição, apenas na tradição chinesa. Baco, Dionísio, século II ante-era comum. Deus grego-romano, do vinho, nascido da virgem Semele, que foi fecundada por Zeus, quando criança quiseram matá-lo. Fez milagres, como transformar água em vinho. Isso aqui também está no Novo Testamento. A multiplicação dos peixes, também no Novo Testamento. Após sua morte, ressuscitou, era chamado também de filho pródigo, como no de Zeus, né? Como no Novo Testamento também acontece isso. Hércules, segundo século ante-era comum. Nascido de uma virgem, Alquimeia, que foi fecundada por Zeus, seu nascimento é comemorado em 25 de dezembro, foi impiedosamente tentado pelas forças do mal, era ciumenta esposa de Zeus e a causadora de sua morte, sua esposa. Se arrepende e se mata enforcada. Estão presentes no momento da sua morte sua mãe, seu discípulo mais amado, Hilas, e sua morte é acompanhada por um terremoto e eclipse do Sol, a mesma coisa no Novo Testamento. Após sua morte, ressuscitou sedento dos céus. Esse aqui é, então, até o nome, Krishna, Cristo, olha, 3.228 anos antes da história do Novo Testamento. Trata-se de um avatar, exatamente. Um avatar é a definição de uma pessoa, né, que vem para esse mundo e lembra desse filme? O cara ficava dormindo lá no local, mas ele controlava aquele corpo. É a personificação de um Deus aqui nesse mundo. Então, é uma personificação e encarnação de um Deus, o que tem no Novo Testamento. Nasceu no dia 25 de dezembro, nasceu de uma virgem, Devaki, tá vendo? Uma estrela avisou a sua chegada, como avisa na história de Jesus. A segunda pessoa de uma trindade é ele, foi perseguido por um tirano que requisitou o massacre de milhares de infantes, ou seja, ali já é categorizado que Jesus foge, milhares de crianças são mortas, nunca isso foi citado na história, só está no Novo Testamento, fez milagres e, em algumas tradições, morreu numa árvore, após morrer, ressuscitou. Veja, essas coincidências biográficas, segundo os defensores do mito de Cristo, prova que os autores do Evangelho, ao escrever a história da vida de Jesus, tomaram emprestados relatos feitos de outros deuses antigos ou heróis. Então, veja, voltamos aqui.
E dizendo aqui que os fariseus, de entre as multidões, mestre, repreende os seus discípulos. Eu só parei por causa dessa questão de Davi aqui, para mostrar que essa história é mais comum e mais antiga do que o Novo Testamento, né? E dizendo que os fariseus, de entre as multidões, mestre, repreende os teus discípulos. E respondeu e disse, digo que se esses se escalassem, as próprias pedras clamariam, né? Falando que ele, deixa eu ler aqui, ficou, ó, ele veio lá e o pessoal reclamou, né? Falando, olha, repreenda os caras, esses caras, e não é ainda Sucote, estão fazendo a coisa fora da data, mas isso não importa, né? Mudaram as datas, mudaram até o calendário. Você pode até achar assim, poxa, Moré, aí também é porque o povo é ignorante, né? Não, vamos ler aqui, só para completar um pouquinho mais, Daniel 7:25. Vamos ver o que está dizendo aqui. Isso já foi predito pela Torá, pelo Tanar. É no livro de Daniel, 7:25, quando eu achar aqui, cadê você, Daniel? Calma, Provérbios, Cânticos, Esther. Ah, está aqui. Veja, isso já estava escrito, o Tanar já falou sobre isso, veja o que diz, olha, e vamos ver se isso não aconteceu. Olha, Daniel 7:25, isso é um treinamento para vocês conversarem com pessoas que talvez queiram te convencer dessas coisas. Ele falará palavras contra o Altíssimo. Aqui nós devemos entender que falar contra o Altíssimo é falar contra a sua Torá. Olha, lá está escrito, eu porém vos digo. Lá está escrito, mas não é muito bem assim. Eu tenho aqui uma nova passagem. Isso é falar palavras contra a Torá do Altíssimo. Ele hostilizará os santos do Altíssimo. Eu tenho 2 documentos aqui com a perseguição contra os judeus que defendiam a Torá. São 2.000 anos de perseguição, pogrões e morte, fora outros povos, lógico. Ele pensará em mudar a lei do tempo. A gente está no ano de 2025, no calendário grego, enquanto no calendário judaico estamos em 5.785, segundo cálculos da Torá dos nossos sábios, 215 para acabar todas as reencarnações. Não tem mais jeito. Será que mudar o tempo e as leis, ou tentar pensar em mudar as leis, é porque mudou na cabeça das pessoas, onde surgiu esse império, que foi o último império que tinha que vir, romano. Veja, indo com todas as histórias, eles pegaram toda a força dessas histórias, colocaram num livro que é de dar nó na cabeça da pessoa. A pessoa não sabe, ou quando entra, logo faz um curso de teologia, se acha já ungido, o profeta, que a gente tem visto muito por aí, nem sabe com que está brincando, destruindo a vida de muitas pessoas. Não é uma vez ou outra que chega alguém, para mim, aqui nesses anos todos, endemoniados, com doentes, depressivos, e com tudo que você possa imaginar de carrapichos dessa religião. E muitos, a gente tem que lutar muito com eles para eles saírem da idolatria, porque não se sai fácil. E reze ainda para o Eterno. Se você começou a sair, reze muito para o Eterno, para ele livrar a sua família. Reze muito para o Eterno, para ele ter misericórdia. Mas tem aqueles que nem começaram a sair ainda. Estão brincando ainda, estão ainda, será, né? Ai, mas é tanto amor. Vai ler as inquisições, vai ver os progrões. É tanta, mas é muito bonitinho. É tão açucarado. Vai ver o fundo da coisa. Veja as histórias pagãs. Isso não é brincadeira. Veja, tudo que está aqui aconteceu. E as leis também, mudou a Torá. E que eles seriam entregues em seu poder e foram. A gente tem mais de 10 horas sobre Daniel 7:25 no nosso canal. Fizemos uma super aula. Pois bem, a gente continua aqui então, só para a gente finalizar, né? Ele inventou essas passagens, mudou a Larotes, né?
Ele não corrigiu seus seguidores e foi em frente ainda. Texto bíblico citado por João 7,49. Mas essa multidão que não sabe a Torá é maldita, ele diz aqui. Este versículo é proferido pelos líderes da época, é usado pelo altar para sugerir que o próprio Novo Testamento reconhece que os seguidores de Jesus eram ignorantes da Torá. A análise se encerra com a introdução de uma terceira crítica de Jesus. Ele desonrou os sábios aqui. Veja, citação da sabedoria de Deus. O que foi dito em Lucas 11:49? Jesus introduz uma citação com frase: por isso disse também a sabedoria de Deus. Profetas e apóstolos lhe mandarei e matarão uns e perseguirão os outros. É o que ele diz. O que o Tanar diz? Essa citação é atribuída à sabedoria de Deus. Ela não existe, de forma nenhuma, em nenhum livro do Tanar. Ele cita que isso estava na Torá, que viriam uns que seriam perseguidos, e matarão uns e perseguirão. Isso não está no Tanar. Não é. Dentro da Torá hebraica, não. Pode ter sido de outro livro pagão lá, com a mesma história que se repete. Jesus atribui uma citação a uma fonte de sabedoria de Deus que não encontra nas Escrituras, efetivamente inventando uma passagem para validar seu argumento. Atribuição de um salmo a um profeta. O que foi dito? Mateus 13:35. O autor do evangelho, olha o gatinho, deixa eu voltar aqui, gente. Acho que era embaixo, né? Não sei, deixa eu voltar aqui que esse gatinho, agora sim. O que foi dito em Mateus 13:35? O autor do evangelho afirma que o uso de parábolas por Jesus cumpriu o que foi dito. Por meio de profeta, abrirei a minha boca em palavras. O que o Taná diz? É o Salmo 78:2. A citação é do Salmo 78, cujo autor é Asaf, um levita, tá vendo? E músico. Se ele era um levita e músico, ele não era um profeta, porque se assim o fosse, não seria chamado nem de levita, nem de músico. No sentido tradicional, como era Isaías ou até mesmo Jeremias. O erro, o Salmo de Asaf é incorretamente atribuído a um profeta pelo próprio Jesus. Aplicação de um salmo sobre juízes e corruptos. O que foi dito em João 10:34? Para se defender das acusações de blasfêmia, Jesus cita o Salmo 82:6, dizendo: não está escrito na vossa lei, eu disse sós deuses, sós Elohims. O que o Salmo diz no Salmo 82? É uma repreensão de Deus a juízes israelitas corruptos e injustos, a quem ele, o Eterno, ironicamente chama de deuses, Elohim, por exercer poder de vida e morte antes de sentenciá-los, ter um julgamento à morte, como homens comuns por sua justiça. Erro. Jesus retira a frase sós deuses de seu contexto original, uma condenação de juiz corruptos, e aplica de forma genérica para justificar sua própria reivindicação de divindade, ignorando completamente o sentido pejorativo e condenatório da palavra original. Pois bem, aumentou ou não aumentou? Né? E aí, aumentou ou não aumentou? Então, fica a decisão para vocês verem se aumentou ou não aumentou, não é?